meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. O mau funcionamento do corretor de faróis reduz o nível de segurança ao dirigir à noite. Antes de começar a procurar e eliminar a falha que faz com que o corretor de farol não funcione, familiarize-se com o princípio de operação do sistema para ajustar o nível do limite entre luz e sombra. Mau funcionamento do corretor hidráulico. Entre as causas mais prováveis do não funcionamento do corretor do farol está a despressurização dos pontos de conexão dos tubos e dos colares de vedação, a consequência de conexões frouxas e a perda de fluido de trabalho e a sucção de ar no sistema. Para o movimento adequado dos pistões de trabalho, o sistema deve estar completamente cheio de fluido. O fabricante não assume o reparo do hidrocorretor, portanto, em caso de falha do sistema, a unidade é substituída como um conjunto. No entanto, o artigo Como reparar o corretor de farol mostra que o sistema pode estar com defeito e ser restaurado. 6. Botão de ajuste do feixe de luz. 1. Mecanismo de ajuste principal. 2. Cilindros de trabalho com uma haste que atua no refletor do farol. Onde está o hidrocorretor das lâmpadas? Cada uma das unidades de farol tem um mecanismo de acionamento que atua no refletor, do qual saem 2 tubos para o compartimento do passageiro. Os tubos vão para o cilindro mestre e para o interruptor no painel de instrumentos por meio de um orifício tecnológico no bloco do motor. Substituição do corretor de farol. Todos os trabalhos serão mostrados no exemplo de carros VAS, em particular, lá da Granta. No entanto, e em outros modelos, o projeto não terá grandes diferenças. Desmontagem do hidrorregulador com defeito e remova o painel decorativo inferior à esquerda da coluna de direção, preso por clipes. Remova o botão do interruptor do corretor hidráulico. Basta puxar o botão em sua direção para remóvê-lo. O mecanismo principal é fixado com uma porca 21. Ela só pode ser desparafusada com a ajuda de um soquete. Como a forca de aperto da porca é pequena, uma cabeça de soquete 22 também é adequada para desparafusar. Retire o mecanismo principal pela parte interna. Cada compartimento do farol tem seu próprio cilindro escravo. Para remóvê-lo, gire o compartimento do atuador no sentido anti-horário até que as linguetas se soltem e puxe-o em sua direção. É necessário liberar os tubos, que estão presos ao corpo com clipes especiais com grampos. Se não for consertar o corretor hidráulico, os tubos podem ser cortados. Isso simplificará muito a desmontagem. Eles podem ser simplesmente puxados para fora, puxando uma seção do tubo no farol esquerdo. Ocorre que o hidrocorretor não funciona, mas o líquido no sistema ainda é muito grande. Portanto, prepare um recipiente para drená-lo com antecedência. Remova o terminal negativo e desmonte a bateria para ter acesso ao orifício tecnológico no painel do motor. Será necessária uma chave de boca de 10 e 13 anéis. Primeiro, rebaixe uma borda da fita de vedação com uma chave de fenda e, em seguida, empurre-a gradualmente para dentro do compartimento de passageiros. Retire os tubos junto com a junta puxando o mecanismo principal no compartimento do passageiro. Provavelmente, você terá de desconectar os conectores no conjunto do pedal. Eles bloquearão a saída da gacheta. Instalação do novo corretor hidráulico. Para instalar a partir do compartimento do passageiro, puxe os atuadores e os tubos pela abertura até os colares. Como o espaço na unidade do pedal é limitado, é aconselhável pedir a alguém para puxar os tubos que você direcionou por dentro, por baixo do capo. A borracha de vedação deve ser retirada por trás da proteção do motor. Depois disso, ela já estará do lado externo para ser instalada na ranhura. Você só precisará colocar os tubos de acordo com o contorno de fábrica. Se necessário, os clipes com grampos podem ser comprados ou substituídos por grampos convencionais. Mau funcionamento do corretor eletromecânico. O sistema acionado é eletricamente muito mais confiável do que o corretor hidráulico, mas não é isento de falhas. Possíveis falhas: quebra, desgaste dos fios, formação de óxidos nos conectores, desgaste dos elementos do motor, queima de elementos do circuito. Por exemplo, devido à sobretensão na rede de bordo da máquina ou à umidade dentro do compartimento da unidade de controle. Os resistores defeituosos podem fazer com que o corretor funcione incorretamente ou somente dentro de uma faixa de ajuste limitada. Muitas vezes,
o problema e o desgaste das trilhas resistivas, causando o ruído dos contatos. A ASU tentará equalizar constantemente a tensão. Como consequência, os elementos do chip falham devido ao superaquecimento. Consideraremos o processo de diagnóstico do corretor eletromecânico de faróis de ação forçada. O diagnóstico de falhas complexas em sistemas automatizados que usam sensores de distância do solo requer um treinamento técnico muito mais especializado. Diagrama esquemático. Antes de iniciar o diagnóstico, o diagrama de fiação dos motoredutores do seu veículo deve ser estudado. Há 2 diagramas de fiação típicos mais usados, com um conector de motorredutor de 5 fios. Esse método de conexão pode ser encontrado não apenas em sistemas padrão, mas também em kits para instalação do corretor elétrico. Com suas próprias mãos, por exemplo, EMKF11. Com um conector de 3 fios de motoredutores, mais frequentemente encontrado em carros modernos. Assim, um dos contatos será massa, o segundo, uma constante mais, o terceiro, um fio de sinal. Apesar da penagem diferente, o corretor elétrico de farol funciona na maioria dos carros com um princípio semelhante. O princípio de operação é baseado em uma comparação de tensão constante em 2 resistores variáveis. Um dos resistores é conectado ao interruptor de posição do corretor de farol no painel de instrumentos. O outro é conectado ao sensor da posição real da haste do corretor eletrônico. A comparação das tensões pelo amplificador diferencial permite realizar a equalização das tensões em caso de erro de incompatibilidade. Assim, girar o interruptor no painel de instrumentos leva a extensão do atuador elétrico do corretor de farol em uma distância fixa. Métodos de diagnóstico do corretor de faróis. Como verificar o corretor de farol? Em verifique o fusível, recomendamos ler como substituir o fusível. Se o fusível queimar com frequência, há um contato desencapado no circuito, causando um curto-circuito. Inspecione visualmente os conectores quanto a óxidos de contato. O loop de fiação visível também deve ser inspecionado quanto a desgaste e quebras. Os óxidos dos contatos podem ser removidos com uma lima. Verifique a fonte de alimentação com um multímetro. Se a verificação com o multímetro mostrar que a causa do mau funcionamento não está nos conectores ou na fiação, para encontrar a falha, desmonte o motoredutor ou a unidade de controle do corretor de farol. Inspecione os circuitos para verificar se há componentes de rádio queimados ou contatos mal soldados. Se necessário, a maioria dos elementos pode ser comprada em uma loja de peças de rádio. Verificação da fonte de alimentação com um multímetro. Se você ainda não se deparou com o diagnóstico de aparelhos elétricos, recomendamos que se familiarize com as instruções de uso de um multímetro. A primeira coisa a verificar é se o conector do motorredutor tem um mais DC e se tem uma massa. Também no modo de medição DCV, conecte a ponta de prova positiva ao fio de sinal e a ponta de prova negativa ao pino de aterramento. No estado desligado, a tensão é mínima, enquanto que, quando o interruptor é girado, a tensão deve estar entre 3 e 10 V. Antes de verificar, ligue o feixe de cruzamento. Se o mais no chip não aparecer, a mesma operação deve ser feita com o conector conectado à unidade de controle na cabine. Se a energia da SU do chip for embora, mas a do conector continuar não chegando, isso significa que o problema é uma interrupção na fiação. Se não houver alimentação para o motoredutor e para o conector, verifique a massa e o mais da própria unidade de controle. A situação em que a unidade é alimentada, mas a SU não reage de forma alguma à mudança de posição do interruptor, indica um mau funcionamento. Dentro da unidade de controle do corretor de farol. Não é recomendável fornecer a tensão da bateria diretamente às saídas do motor da caixa de câmbio por um longo período para verificar sua operacionalidade. Para o diagnóstico correto do atuador, é necessário incluir um resistor de ajuste de 10K no circuito. Em conclusão, os motivos pelos quais o corretor de faróis pode não funcionar são variados e podem incluir problemas elétricos, fusíveis, queimados, falhas no motor do corretor ou até mesmo questões relacionadas ao próprio sistema de iluminação do veículo. É fundamental realizar uma verificação regular e, se necessário, buscar a ajuda de um profissional qualificado para garantir a segurança e o bom funcionamento do seu carro. Manter o sistema de faróis em perfeito estado é essencial para a sua visibilidade e a dos outros na estrada.